Com o candidato a presidente da subseccional de Mossoró, da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Denis Tavares. Denis, o que te levou a ser candidato a presidente da OAB Mossoró? Bruno, o que nos levou a enveredar por esta candidatura foi a necessidade que nós percebemos, nós advogados que estamos dia a dia nos fóruns, nos tribunais, que nós percebemos que era necessário ter uma visão de ordem mais proativa. Em cima disso nós traçamos uma perspectiva, nós traçamos um olhar em relação às posturas tomadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e vimos a necessidade de encampar a Chapa 20, uma chapa que veio primeiro promovida pela necessidade dos advogados começarem a discutir a respeito das suas necessidades, do seu dia a dia, das suas expectativas e posteriormente nós começamos a visualizar os nomes que estariam à frente desses projetos para tentar viabilizar essa postura de uma ordem que não está sedimentada na defesa das prerrogativas, mas de uma ordem que se estende, de uma ordem mais expansiva, de uma ordem que nós falamos proativa. Quais são as suas principais propostas? Bem, as principais propostas que nós lançamos em cima dessa bandeira, elas derivam de um princípio único. Primeiro, nós percebemos que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade forte. Isso nós não negamos, uma entidade forte dentro da sociedade, ela tem posturas firmes, mas percebemos também que ela desempenha o seu papel e as suas responsabilidades sociais, no trabalho que desenvolve em suas comissões. Ora, com mais a desenvoltura numa comissão, ora com mais veemência noutra, mas diante dessas duas visões de ordem, nós percebemos uma falta de um olhar em relação a uma figura que nós entendemos como a mais cara para a instituição, que é o advogado. Então, nós sentimos esse advogado um tanto quanto esquecido pela ordem, eu digo não uma visão de defesa de prerrogativas quando essas prerrogativas são violadas, mas defesa de prerrogativas num sentimento mais positivo, num sentimento mais expansivo, não prerrogativas quando de violação, mas nós falamos de prerrogativas num ambiente mais de expansão, num ambiente mais proativo. E aí vieram todas as demais propostas. Dentre essas propostas, nós alinhamos também com a Chapa 20 em Natal, encabeçada pela doutora Magna Letícia e por Carlos Servo, o mossoroense. Nós aí tratamos de comungar as propostas. E diante disso, nós pensamos na necessidade já muito existente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Mossoró, terá autonomia financeira. Essa autonomia financeira irá perpassar por uma transparência com maior rigor. Nós não utilizaremos o portal da transparência simplesmente para divulgar o que a OAB paga aos seus funcionários, paga alguns contratos, não. Nós iremos demonstrar a transparência em tudo aquilo que é transacionado pela ordem. E a autonomia financeira para a subseccional de Mossoró. Também, alinhado com o Natal, nós iremos trazer a CAARN, a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Norte, aqui para Mossoró. As necessidades dos advogados, elas a cada dia se expandem mais, e aí nós iremos alinhar e efetivar essa vinda da sucursal para Mossoró, porque nós também já alinhamos isso com a Chapa 20 Natal. Como o senhor pretende fazer com que a OAB dialogue com a sociedade? Bem, ela vai dialogar com a sociedade por essa perspectiva que nós já traçamos há pouco. Se nós temos uma Ordem dos Advogados do Brasil mais preocupada na valorização do advogado, mais preocupada em construir espaços em que o advogado tenha o seu trabalho mais otimizado, mais valorizado, mais dignificado, mais credenciado pela sociedade, por via de consequência, eu fortaleço a própria instituição e, por via de consequência, o diálogo que essa comissão, que essa entidade vai travar por meio das comissões com a sociedade, ele também será mais credenciado. Então, é um processo não de introspecção simplesmente, mas é um processo de valorização consciente, refletida do profissional advogado, porque por via de consequência, por tabela, como nós dizemos,
né? Eu valorizo mais a instituição, eu fortaleço mais a ordem e fortaleço também as suas posturas diante da sociedade. Então o diálogo ele se torna mais sério, ele se torna mais sereno também e se torna mais aproximado. Como o senhor avalia o relacionamento da OAB com o Ministério Público e o Judiciário? Veja só, o Ministério, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela dialoga, a Ordem dialoga com a magistratura, dialoga com o Ministério Público, né, porém, o que nós percebemos é que nesse diálogo, né, não é apresentado de uma forma bem definida, de uma forma bem clara e evidente, as necessidades que são postas pelos advogados. Não se consegue chegar junto a essas instituições para traçar mecanismos comuns que venham a corresponder às expectativas dos advogados. Então, nós queremos sim fortalecer o diálogo institucional, né, mas nós queremos que esse diálogo institucional seja travado a partir, né, das demandas e a partir das expectativas trazidas pelos próprios advogados. Então, aí nós legitimamos mais esse diálogo, né, e esse diálogo ele vai se tornar mais fluente com as demais instituições. Como o senhor avalia a campanha até o momento? A campanha até o momento ela está, né, sendo desenvolvida de uma forma excelente. Né? Nós estamos caminhando pelos escritórios, nós estamos tendo uma aceitação, uma adesão enorme, porque nós conseguimos sentir aquilo que o advogado sente no dia a dia, né? Aquilo que pelo qual aquilo que o advogado suporta, aquilo que o advogado passa, nós também passamos no dia a dia. Né? Então esse diálogo nos torna mais íntimo, nos aproxima mais um dos outros, né? Nos dá credenciais melhores, né? Para que nós possamos realmente viabilizar tudo aquilo que nós estamos propondo. Então a adesão está sendo, né, fenomenal, né? Nós dizemos que a nossa onda cresce a cada dia, né, nos aproxima um dos outros, né, e nos dá uma transparência, nos dá um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Isso é o que há de mais positivo. A sua candidatura surgiu, digamos assim, de última hora. Por que houve essa dificuldade para a formação da chapa? Eu não digo Bruno, que a nossa candidatura ela surge de última hora. Né? De fato, nos últimos momentos ela foi registrada. Por outro lado, um movimento, né, de oposição, que nós dizemos, né, e não é um movimento que surge simplesmente para fazer oposição, não, mas é um movimento muito bem pensado, muito maturado, né, ele surge, né, das necessidades e dos anseios dos advogados que estão nos fóruns e nos tribunais. Né? Então, pela não aceitação das condições, né, pelas quais o advogado tem que se submeter, né, surge essa necessidade de debater propostas, de discutir a ordem no período eleitoral. E essa inquietação, né, ela cresce principalmente nos primeiros momentos do registro das chapas, né, do registro das candidaturas. Porque no primeiro momento se levantava a bandeira de a candidatura única, de uma chapa única. Então, isso veio a inflamar nos advogados, né, a insatisfação, porque um pleito, né, porque um período eleitoral em que nós temos uma candidatura única, né, ele realmente não nos leva a um crescimento, não nos leva à reflexão, né, e essa insatisfação veio a gerar as propostas que foram sendo colocadas no papel. Nós estamos insatisfeitos com isso, nós estamos insatisfeitos com aquilo, né, o nosso espaço enquanto advogados vem sendo diminuído, né, e posteriormente vieram os nomes. Né, então foi um movimento um tanto quanto inverso à lógica atual, em que os nomes surgem primeiro, né, e depois vem as propostas, e depois, né, vem tudo aquilo que se espera de uma eleição. O nosso movimento ele foi inverso, por isso que nós dizemos que ele foi extremamente legítimo, né, porque foram os advogados, né, reunidos e com esse anseio, né, que vieram a trazer os nomes que se colocariam, né, como viáveis à realização de tudo isso que nós pensamos. Advogado Denis Tavares, agradeço a atenção. Eu que agradeço a oportunidade.